Boa noite, mais uma live do Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais. Hoje nós estamos aqui com a participação das advogadas, doutora Mariana. Boa noite. E a doutora Ana Paula. Boa noite a todos. Muitos companheiros aí, na hora de ir fazer a reciclagem, tomam um susto, viu? Não pode ir lá fazer a reciclagem. E aí as doutoras aqui vão explicar um pouco isso, viu? Nós, os vigilantes, de 2 em 2 anos, depois fizemos o curso de fazer reciclagem, né? Porque a Lei 7.102 e a Portaria 3233 nos obrigam, né, a fazer a reciclagem. Mas, companheiro, para fazer a reciclagem, ele tem que ter alguns requisitos. Quais são eles, né? Ser brasileiro, acima de 21 anos, ter no mínimo a 4ª série, ser aprovado no curso de formação de vigilante, ter feito exame médico e psicotécnico, ok? E também ter certidão negativa criminal, eleitoral e na justiça militar. Não ter registro de inquérito policial e nem também que o companheiro tenha alguma condenação. Os trabalhadores chegam aqui e não podem fazer sua reciclagem. O porquê? Ou tem lá um problema que muitas vezes ele acha que não vai dar problema para ele, uma Maria da Penha, ou um crime de trânsito, ou até mesmo o companheiro que deixou de votar e não justificou. E por isso, nós vamos conversar aqui com a doutora Mariana e com a doutora Ana Paula, né? Como que é isso, né, doutora? Quando a pessoa, lá no artigo 55, ela muitas vezes está esbarra de não poder fazer aí a reciclagem, né? Como é que é isso, doutora? Boa noite, né? Na verdade, o que acontece é que nessa portaria 3.233, tem um artigo 155, que o Silvio até já mencionou os requisitos, lá no inciso 1 do parágrafo 3º, fala que o vigilante, se ele tiver algum crime culposo, ele está liberado de exercer a profissão. O que implica isso? Implica que se ele estiver respondendo por um crime doloso, ele não vai poder estar fazendo a reciclagem. E muitas vezes o vigilante nos procura aqui com uma certidão positiva, seja por estar ainda respondendo um processo, ainda em fase de delegacia, que a gente fala que é inquérito policial, ou já tramitando na justiça, né? E aí, com essa certidão positiva, ele esbarra, no caso, né, do impedimento de estar reciclando, né? Então, a gente aqui vai agora só dar uma explanada, porque muitas vezes existe essa confusão do que é crime doloso, o que é crime culposo, né, para o vigilante. O crime culposo é aquele que a pessoa não tem intenção de cometer, né, mas acontece, né? Já o crime doloso é aquele que ele já tem uma intenção, ou seja, envolve a emoção, envolve a intenção e por causa disso ele vai assumir os danos e o que vier a ocorrer dessa conduta que ele vem a ter. A portaria 3233, ela realmente regula essa situação e vocês têm aí, eu vou chamar a atenção no artigo 155, no inciso 6, porque ele fala justamente dessas certidões negativas. Essas certidões negativas, elas são a prova material de que vocês têm realmente uma idoneidade, que vocês têm vamos dizer, um caráter, né, um agir com honra. Por isso que é exigido essas certidões. Na nossa CCT, na cláusula 31ª, ela fala da assistência judiciária para aqueles vigilantes que cometem alguma conduta possível de apuração criminal, tá? No exercício regular da sua profissão, tá? Nesse caso, a empresa, a empregadora de vocês, ela é responsável
pelo pagamento de todas as despesas, tanto, até para ir na delegacia ou contratar um advogado, isso é possível, tá? Mas no caso de condutas cometidas no exercício regular da profissão. Só que muitas vezes a gente se depara com essas certidões positivas, mas não nesse caso. Em outros casos de crimes que qualquer pessoa pode cometer. Eu vou dar um exemplo primeiro aqui dos crimes contra a honra. Esses aí são realmente complicados. Por exemplo, a calúnia. Você vai imputar um fato para uma pessoa, um fato criminoso, né? E você vai divulgar isso através de grupos de WhatsApp. Às vezes pode acontecer até mesmo em casa, em grupos de família, em grupos do trabalho, né? Pode acontecer. A difamação, quando você vai imputar um fato que não é crime, mas um fato que vai denegrir a imagem da pessoa. Isso também é crime. E a injúria, quando você pega e vai atingir o âmago lá, o essencial da pessoa, a honra subjetiva da pessoa. Aí você está falando daquela pessoa para terceiros e aquela pessoa fica sabendo. Isso é a injúria. E tem também aquela injúria ali que aumenta a sua pena, que é no caso de você usar algum elemento de, no caso de etnia, no caso de raça, de cor, né, da pessoa. Aí você vai estar cometendo uma injúria mais grave. Então, todos esses crimes contra a honra, eles podem ser consumados por qualquer meio. E hoje a gente tem um meio do WhatsApp que ele é muito fácil, né? Então, qualquer coisa que a gente traduz ali nas nossas mensagens, a gente tem que tomar cuidado que pode sim estar cometendo um crime, tá? Todos esses crimes são passíveis de penalidade, podendo haver condenação, né? Agora, outro que vem assim, com muita frequência a gente vê, é o de violência doméstica, né? Às vezes nas nossas relações familiares, a gente tem assim uma grande dificuldade, né, de conversar, de se relacionar com o outro, e a gente acha que aquilo que a gente falou ou que a gente fez não é crime, e é. A Lei Maria da Penha, ela prevê, né, a violência doméstica contra a mulher, né, e ela tenta coibir isso de uma forma que vai penalizar o agente agressor. Então, realmente é crime contra a mulher, né, para deixar especificamente falando, no âmbito da violência doméstica familiar. E quais são os crimes que, no caso aí, a violência doméstica tem? Você pode ter uma violência física, que essa é a mais comum, de agressão mesmo, né? Bater, xingar, causar uma lesão corporal na pessoa, ou até em caso de homicídio. Tem a violência psicológica, né? Você trata mal, você fica ali simulando alguma coisa com a sua esposa, com a sua companheira, com a sua filha, né? É a violência sexual, a violência patrimonial, que você impede ela de comprar as coisas, não pode ali comprar, você tem que comprar só a roupinha daquele jeitinho, você impede que ela vá em outros lugares. E a violência moral, isso tudo é violência doméstica. E por fim, a gente tem os acidentes de trânsito. O CTB, ele estabelece, né, as questões de multas e infrações, mas estabelece também os crimes. Nos artigos 302 e 311, você tem os crimes, principalmente de homicídio e lesão corporal, cometidas no acidente de trânsito. E o mais comum que a gente vê aí, né, é quando a pessoa bebe, dirige, ela está assumindo o risco, né, e acaba cometendo um homicídio, matando alguém, né, nas estradas aí. Então, você vai ser condenado e isso vai te impedir, no caso, de exercer a sua profissão como vigilante, porque a sua certidão vai estar positiva. A Polícia Federal, ela flexibilizou muito esse atendimento ao vigilante, né? É um trabalho árduo que o sindicato tem tido no decorrer dos anos, né? Então, hoje, o vigilante, ele não precisa entrar com medida judicial para tentar fazer sua reciclagem. O que ele tem que fazer? Está respondendo um crime? Deu positivo a certidão? Ele vai no fórum, se for um processo criminal, ou na delegacia, se for um inquérito, vai pedir uma certidão circunstanciada, que é um resumo do processo com os passos que já aconteceram.
Com essa certidão, ele vai procurar a Polícia Federal, o órgão específico lá e apresentar. E aí o delegado vai analisar cada caso, né? Porque tem crimes que são muito específicos, tem muitos detalhes, e aí o delegado pode estar vetando a reciclagem do vigilante. Mas o que a gente tem visto, principalmente nos processos de Lei Maria da Penha, que está havendo uma liberação. Mas não quer dizer que essa conduta deve ser deixada de lado, não. Se ele está respondendo um processo criminal, ele tem que estar buscando, né, a sua defesa. Agora, se a pessoa que cometeu o crime, ela tiver realmente praticado e já condenado, transitado em julgado, não caber mais nenhum recurso, infelizmente ele não vai fazer a reciclagem, viu, Silvio? Ah, doutora, aí a gente, vamos acompanhar aí então, hein? Tiver algum problema, acompanha. O sindicato aqui, para quem é sócio, nós temos aí um atendimento, né, na área civil, né, na criminal nós não temos, mas na área civil a gente pode dar uma contribuição aí. Doutora, tem uma pergunta aqui, o seguinte, né? Se tiver uma certidão positiva no civil, isso aí impede o vigilante de fazer a reciclagem? Não há impedimento, porque a legislação fala de certidão, as certidões lá do rol não tem a certidão do civil lá. Veja bem, se isso fosse um impedimento, as pessoas não poderiam estar buscando seus direitos mais simples, um divórcio, uma ação de alimentos, uma revisional de alimentos, uma lesão quando o consumidor. Então, por isso que ela não é exigida. Então, ela não é impeditiva para, no caso, a reciclagem. Mas, eu só te falando, a gente vai acrescentar, tem a questão eleitoral que a gente preza muito, e nesse sentido, a gente quer falar. A pessoa tem que estar também com o título de eleitor certinho. Embora o TRE tenha um tribunal, né, eleitoral próprio, né, a gente fala sempre isso com ele, só para acrescentar na fala da doutora Mariana. Doutora, por exemplo, se o cara faz uma boca de urna, a polícia pega... Vai dar positivo. Vai dar positivo também, gente. Vai dar problema. Então, é importante não cometer o crime, é trabalhar na prevenção mesmo. E se porventura o vigilante estiver respondendo um processo criminal, gente, é muito importante, a gente quer reforçar isso. Eu consegui reciclar, eu consegui lá o delegado me liberar, mas o seu processo criminal ainda está tramitando. É muito importante, é vital para a manutenção do vigilante ele buscar uma assessoria criminal para prestar esse suporte, porque se você sofreu uma condenação ao final desse processo, você vai ser impedido de exercer a profissão. Inclusive, se estiver trabalhando, pode ser dispensado por justa causa. Doutora, tem uma pergunta aqui, né? O companheiro aí tá ligado, esse companheiro aqui. Por que o sindicato não presta assessoria na área criminal, hein? Essas são as perguntas muito complicadas, né? Porque a gente está assim... O sindicato, ele é um órgão fiscalizador, gente. Ele é um órgão que fiscaliza a sua profissão, a sua atividade, né? Perante até as empresas. Então, como que ele, como órgão fiscalizador, vai defender você de uma conduta criminosa lá cometida ou não, né? E que vai ser apurada ainda? Não tem como, é incompatível. Então, vocês realmente precisam contratar um advogado criminalista. Então, companheiros, vocês estão escutando aí, tem que ficar atento, tem que ir acompanhando aí, porque a situação complica, né? Muitas vezes acontece aqui, nós temos também acompanhado, e aí, está lá na nossa convenção, quando o companheiro está em serviço, tem algum atrito, alguma coisa com algum cliente, quem tem que pagar é a empresa, viu? O trabalhador não paga nada não. Agora, esses casos aqui que foi colocado, né? Os companheiros têm que acompanhar aí, tem que ver aí. A gente queria ressaltar que essa negatória administrativa, né, da Polícia Federal, ela não é o último recurso que o vigilante tem, não. Ele ainda tem uma medida judicial que ele pode estar utilizando para tentar rever isso na justiça, que é o mandado de segurança, que às vezes é o que eles já vêm questionando, doutora, eu não consegui, a certidão está positiva, entra com o mandado de segurança para mim. Não, a gente tem que fazer esse passo a passo, tentar primeiro via administrativa, para depois entrar com o mandado de segurança.
O primeiro passo que o juiz faz quando a gente distribui o mandado de segurança não é dar a liminar. É chamar o delegado da Polícia Federal para dar um parecer. E se ele já te deu um parecer administrativo negando, ele não vai mudar de opinião. Entendeu? Então, a gente ressalta e reforça, a gente quer reforçar aqui. Se você escolher a profissão de vigilante, que é a profissão muito honrosa, você tem que ter uma conduta exemplar, porque senão você vai cometer um crime que vai acarretar em você deixar de exercer sua profissão. Tem um companheiro aqui que pergunta se o trabalhador pode trabalhar sem CNV, né? Ó, companheiro, não pode trabalhar sem CNV não, viu? CNV tem que estar em dia, se a Polícia Federal chegar lá e não tiver, o vigilante tem problema e a empresa tem problema, viu? Então vamos ficar atentos. A CNV, quem paga é a empresa, né? Agora, se o companheiro pode também fazer a denúncia à Polícia Federal, viu? Eu queria estar agradecendo a todos os companheiros. Semana que vem a gente vai estar aí de novo. Vamos estar aí firme novamente na luta e com essa proposta de trazer conhecimento, trazer também entretenimento, debate e discussão aqui.